Meus irmãos, eu vos saúdo na doce paz do Senhor e convido-os a, por favor, abrir comigo a Bíblia para o Evangelho de Jesus Cristo, conforme João. O capítulo é o de número 14. Nós vamos ler os versículos de número 15 ao 17, depois o 26. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, o capítulo é o 14, os versos de 15 a 17 e depois também o 26. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Tome aí o seu lugar e ouça por um instante a palavra do Senhor. Meus irmãos, que bom estarmos reunidos aqui, como sempre fazemos, para o Seminário de Crescimento Espiritual, e nesta terça em especial, começando essa campanha, esse enfoque, no estudo da pessoa do Espírito Santo, sua divindade, personalidade, natureza, obras e manifestações. E certamente Deus está neste objetivo, nesse propósito. E eu introduzo assim para que nós consigamos entender o que eu tenho aqui para compartilhar com os amados irmãos. Nós somos pentecostais de origem. São 110 anos de história pentecostal, representado inclusive pelas Assembleias de Deus. Desde 2011 para cá em especial, houve um maior despertamento, lá na outra América, em outros países inclusive, com relação, como o bispo já disse aqui, aprofundar o conhecimento da pessoa do Espírito Santo e sua obra, até porque o século XX, como já ouvimos, foi o século do Espírito Santo. Byzantine escreveu um livro bem exaustivo quanto a isso. Até 2011, aqueles que pensavam teologicamente, ou o cristianismo, histórica, sociológica e até teologicamente, não tinham uma abertura de mente, de coração, eu diria até que uma amistosidade, um espírito mais amigo, para reconhecer a relevância do segmento pentecostal, no âmbito da teologia e do conhecimento das Escrituras. Mas de 2011 para cá, inclusive entre nós, houve um despertamento para isso. E é nesse sentido que eu trouxe 2 livros, e eu os apresento porque já os li, e tem mais alguns outros lá, que nesses últimos 5, 6, 10 anos, de 11 anos, do 2011 para cá, eu tenho adquirido e lido nesse foco. Porque até recentemente,
uma década atrás, os nossos irmãos da teologia reformada tinham um certo, vou botar entre aspas para amenizar, certo desprezo por aqueles que se apresentavam como teólogos do movimento pentecostal, esquecendo de que aquele teorista, mesmo teólogo, profundamente conhecedor da doutrina, não pode contra aquele que tem a doutrina e a experiência com o Espírito Santo. Não nos interessa apenas uma teologia, uma compreensão que encha a nossa cabeça e até nos dê muita iluminação, mas não queime na alma e não aqueça o coração. Nós queremos uma teologia que nos conduza para a vida, e uma vida que reflita a teologia, uma doutrina que seja entendida, mas um entendimento que nos leve a experimentar e vivenciar essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. E aí, Robert Menzies, William Menzies, Gutierrez, James Smith, especialmente James Smith, Robert Menzies, William Menzies, são escritores de outro país, mas está traduzindo muito esses escritores para nós. Esse livro aqui, Pensando em Línguas. É claro que é um título para chamar a atenção, porque ele aqui apresenta, e agora é reconhecido, inclusive pela sociologia, a filosofia, a história, que o movimento pentecostal é reconhecido como um segmento respeitado no que concerne a sua compreensão do Evangelho e das Escrituras. Então a gente não pode, não deve ficar alijado mais. Aqui diz assim, olha, Pensando em Línguas é a contribuição do pentecostalismo para a formação da filosofia cristã. Filosofia aqui como forma de explicar, compreender os fenômenos da vida, do mundo e que nós experimentamos. E este escrito a quatro mãos, por Gutierrez Siqueira e um estrangeiro chamado Quineterra. Esse Gutierrez Siqueira é um jovem teólogo, ele pertence às Assembleias de Deus. É membro da Assembleia de Deus lá no Belém, no Belenzinho, em São Paulo. E é um exímio estudante, conhecedor desta teologização pentecostal que... Então, parabéns, bispo, e eu estou tomando esse tempo aqui, parabéns aos nossos líderes nacionais, por terem decidido retomar. Não é que deixamos isso no passado, mas é porque nós vamos buscar a partir de então uma nova ênfase nesta doutrina, a fim de que efetivamente experimentemos o avivamento que o Espírito tem para a igreja do Senhor nesses dias finais. Eu creio nisso, e eu tenho convicção que é Deus agindo para que isso aconteça, e nós seremos beneficiados por essa bênção. Aí eu tomei esse texto aqui, e nele a gente observa que são palavras do Senhor Jesus, registradas por João, e ele disse que nós receberíamos o Espírito Santo. Ele voltaria ao Pai, mas em voltando ao Pai, ele rogaria ao Pai, e enviaria então o Espírito Santo. Isso aconteceu. Ele disse que nós o conheceríamos, não apenas o receberíamos. Diz que o mundo não pode recebê-lo, porque também não conhece. Mas nós recebê-lo-íamos e haveríamos de conhecê-lo. Isto é a razão porque precisamos de uma aula introdutória com essa, falando da divindade, da personalidade, da relevância e da importância de estudar a pessoa do Espírito Santo na qualidade de Deus, partícipe da essência de Deus na Santíssima Trindade. E nós começamos esse culto louvando ao Senhor, tributando à Trindade um louvor, o hino 10. E aí a gente tem que observar que eu penso que a razão e o chamamento dessas palestras é no sentido de que eu e você, a partir daquilo que está estabelecido e ensinado nas Escrituras,
nós venhamos efetivamente conhecer, receber, experimentar e desfrutar desse Deus que não veio apenas para estar conosco, veio para habitar em nós. E tem a função precípua e primeira de nos ensinar, de nos conduzir na verdade, de nos guiar em toda a verdade. E eu preciso dele, você também, a igreja do Senhor, e todo salvo precisa dele. Não tem como viver a vida cristã sem o Espírito Santo, o revestimento de poder, a manifestação dos dons do Espírito, naquela dimensão que Jesus, que o Evangelho nos colocou vivêssemos, senão pela pessoa do Espírito Santo. Ele é a pessoa da Santíssima Trindade que tem a função enfática nessa dispensação. É Ele, o Deus atuante nessa dispensação. É o Espírito Santo de Deus. E quando Pedro pregou lá no Pentecoste, ao ponto de levar o seu auditório a perguntar, compungidos na alma, o que faremos? Pedro então respondeu: olha, creia no Senhor Jesus Cristo e seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis. Então é para receber, irmão. É simples assim: recebereis o dom, a dádiva, recebereis o dom do Espírito Santo que há de vir sobre vós, porque essa promessa, esse dom é para vós, vossos filhos, os que estão aqui, os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E graças a Deus chegou aqui no Brasil, chegou aqui em Goiânia, chegou aqui na nossa igreja, e nós já desfrutamos dessa bênção. Bendito seja o nome do Senhor. E esse estudo, ou esse conhecimento que nós vamos buscar da parte do Senhor, visa primordialmente levar a mim e a você e também a mim, a vivermos uma comunhão mais estreita com esse Deus, com o Espírito Santo, conhecê-lo mais intimamente, sentir o fogo do Espírito Santo pulsando aqui na nossa alma, capacitando-nos para viver a vida cristã, né? Tomando essa palavra para nos guiar e para nos levar a vencer as tentações que a gente enfrenta todo dia, porque é pela palavra que o Espírito Santo trabalha a nossa mente. Mantemos uma comunhão estreita com Ele, mas ao ponto de também vivemos uma vida cristã mais saudável, com saúde, saudável aqui no sentido de saúde espiritual, emocional, psicológica, com mais sensatez, com a inteligência de podermos aproveitar e lançar mão dos recursos que o Espírito Santo nos dá pelas Escrituras e no Evangelho, para a gente errar menos e acertar mais na vida que Deus propõe para a gente. Nenhum de nós vamos alcançar a perfeição aqui, mas é dever de todo cristão, habitado por esse Espírito, obedecendo o agir desse Espírito, perseguir a perfeição e viver e procurar aproximar-se o máximo dela. Amém? Então, a importância desse estudo começa por a gente entender que a paracletologia, na verdade a pneumatologia, por causa da palavra espírito que é pneuma, é a parte da teologia sistemática que nos propõe, que nos chama a conhecer a pessoa do Espírito Santo com relação no que tange a sua divindade e a sua personalidade. E eu vou só pensar isso aqui, porque nós teremos outras aulas e certamente voltaremos a essas questões, falando das obras e manifestações do Espírito Santo. Isso evoca para nós duas grandes questões. Primeiro, chama-nos a atenção para a grande verdade bíblico-doutrinária de que nós somos um povo que não apenas aceitamos, nós pregamos a doutrina da Trindade. Por mais complexa que filosófica e logicamente ela pareça para alguém, ela se apresente para alguém,
sem estudarmos, sem admitirmos a doutrina da Trindade, uma série de doutrinas e verdades próprias do Evangelho ruiriam como uma construção que está sustentada em colunas. Se derrubar uma delas, coloca em risco toda a construção. Quem negar, quem procurar compreender, com muita logicidade, matematicamente, cientificamente, a doutrina da Trindade, pode perder a cabeça. Mas quem negar essa doutrina bíblica, perde a alma. Quando eu afirmo que o Espírito Santo é Deus, eu estou corrigindo, desses estudos, um segundo erro. Que talvez esse é mais praticístico, mais perceptivo hoje no mundo evangélico brasileiro. Que é a tendência percebida por aí de reduzir a terceira pessoa da divindade a um mero poder, a uma mera força. Não, ele é Deus. E sendo Deus, remete-se também à necessidade de ele ser um ser pessoal. Porque se ele não for um ser pessoal, nós não teríamos como nos relacionar com ele. E certamente, ao longo desses estudos ou deste mês, nós vamos, um ou outro adquirindo alguma bibliografia aqui recomendada, sugerida, vai dimensionar, densar essa compreensão. O Espírito Santo que nós servimos, o bispo falou que agora, nós o glorificamos, porque ele é Deus. Né? E como é que eu sei disto? Onde está a importância disto? Está no conceito aqui, que nós colocamos aqui na apostila, que é a parte da teologia sistemática, que estuda a pessoa, a natureza, a obra e manifestação do Espírito Santo. E o estudo dessa doutrina visa oferecer-nos uma visão panorâmica, abrangente, da divindade, da personalidade, natureza, obras e tal. A importância deste estudo está também no fato de que existem muitos erros e confusões no tocante às operações e manifestações do Espírito Santo. Se nós não o conhecemos como Deus, tal qual revelado nas Escrituras, pode ser que nós nos deixemos levar, como igreja pentecostal que somos, eu já disse de origem, com 111 anos de história registrada, por manifestações tidas, atribuídas ao Espírito Santo hoje, que fere algumas verdades do Evangelho. Por isso que eu li esse texto e coloquei aqui como texto base. Na ótica de Jesus, é Jesus que está falando aqui em João 14. Quem registra é João, mas é Jesus quem está falando. Ele está dizendo que na proposta do envio desse Consolador do Espírito Santo, ele teria uma função eminentemente ensinadora, esclarecedora, sem anular, evidentemente, as manifestações e obras, os dons que ele tem para a sua igreja, mas é preciso antes conhecê-lo, para que nós possamos ter comunhão com ele. Mas a questão é o seguinte: pastor, mas o Espírito Santo é de fato Deus? Hoje mesmo eu atendi aqui na sede, como todos os dias a gente faz, quando estamos por aí, e alguém estava dizendo da dificuldade de uma determinada congregação, e ele foi chamado lá e veio pedir orientação como fazê-lo, que alguém passou por lá em algum tempo recente e ministrou uma palavra, pastor Samuel, prolongada contra a doutrina da Trindade, diminuindo a pessoa do Espírito Santo. Que essa é a tese que vem desde Guilherme Miller, Charles Russell, no meado do século XIX, quando reduziu o Espírito Santo a uma força ativa. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus, da mesma natureza de Deus. Ele é eterno, da mesma substância do Pai e do Filho. Nós adoramos um Deus em unidade de essência,
mas em pluralidade de pessoas. E quando eu afirmo a Trindade, eu estou dizendo que eu creio no único, uno, olha bem o que eu estou dizendo, único, uno e indivisível Deus, mas que se revelou na sua magnificente sabedoria em 3 pessoas. E a pessoa da Trindade atuante hoje, na dispensação de agora, é o Espírito Santo. Então eu preciso conhecê-lo. Eu preciso me relacionar com ele. E eu preciso estar aberto à manifestação dele. Mas alguém perguntaria: pastor, a Bíblia comprova, a Bíblia ensina, tem como provar à luz da Bíblia que o Espírito Santo é Deus? Tem aí no 2.3 da sua apostila aí, ó. A divindade do Espírito Santo é provada, claramente provada nas Escrituras, por meio de pelo menos 4 elementos aqui. Primeiro, ela é provada pelos nomes divinos que a Bíblia atribui. Eu gostaria de pedir para que alguém projetasse lá, por exemplo, Atos 5, 3 e 4. Todos nós conhecemos aquela história. É Pedro confrontando Ananias e Safira. Está lá. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este teu desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele mentiu ao Espírito Santo, mas mentiu ao mesmo tempo a Deus, porque o Espírito Santo é Deus, né? E nós podemos citar muitos outros versículos aqui. Mas também a divindade do Espírito Santo é provada e comprovada biblicamente pelos atributos que ele possui. O que é um atributo em relação à divindade? Atributos são qualidades que pertencem a determinado ser ou coisa de modo inseparável, de tal forma que se retirasse uma daquelas qualidades, aquele ser não seria o ser que afirma ser. Entendeu? E nós temos na Bíblia, inclusive, os atributos chamados incomunicáveis de Deus. Atributos que ele não partilha com a natureza, nem com as suas criaturas. São atributos inerentes a ele. Então não cai naquela ideia. Está aqui os professores de português, às vezes eu me arrisco né? Então não vai naquela do predicativo do sujeito, porque é um atributo que pertence a ele de per si. Não é algo atribuído a ele por outrem. É dele, está nele, é da natureza dele. Aí o Espírito Santo, a Bíblia coloca, aqui em Hebreus 9,14, que ele possui eternidade. Só Deus é eterno. A alma é eterna? Não, no sentido de Deus não, porque ela teve um começo. Eterno é tudo aquilo que é eternamente existente. Eterno é tudo aquilo que não teve princípio e nunca terá fim. O homem é eterno? Não. Ele tornou-se eterno a partir de quando Deus soprou na sua alma e no espírito. Aí ele foi criado na qualidade de imortal. É possível que não. Deus talvez o tenha criado, pastor Eliseu, na condição de imortalizável. Mas ele não é eterno, porque eterno só é Deus. Porque eterno é todo aquele que não conhece tempo no eterno passado. Olha, e para eterno não existiria nem passado. E eterno é só aquele que não conhece futuro. E para quem é eterno, nem terá futuro, porque o eterno sempre é. Por isso que a Bíblia diz que Deus é. Não diz Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Você não é ontem, você era. Eu também era. Você não é amanhã, você será amanhã se chegar lá. Eu também serei amanhã se chegar lá. Mas Deus não, Deus é hoje, Deus é amanhã, Deus é eterno, porque Ele é eterno. O Espírito Santo
Aqui em Hebreus 9, e 27 e 14, está dizendo que o Espírito é eterno, ele possui eternidade. Ele é também onipresente, está lá no Salmo 139. Olha como é que Davi perguntou: para onde fugirei do teu Espírito? Não tem como. Do teu Espírito. Porque se eu tomar as asas da alva e voar para esse espaço sideral quase infinito, nas bilhões e bilhões de galáxias e exoplanetas, agora mais recentemente descobertos pela cosmologia e astronomia, até lá o Senhor estará. Se eu inverter o processo e mergulhar nos poços abissais do Oceano Pacífico, onde estão as maiores profundas oceânicas do mundo, ele falou: até lá tua mão me guiará, porque para ti luz e trevas são a mesma coisa. Falando desse Espírito, então ele é onipresente. Lucas 1,35 diz que ele é onipotente. Amém? Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele prescruta todas as coisas de Deus. A sua divindade também é provada pelas obras divinas que ele realiza. Ele realiza obras que são próprias de Deus. Está aí, olha, o Espírito Santo deu vida à criação, não está lá em Gênesis 1 e 2? 1 e 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre a face do caos, do abismo, dando vida, gerando ordem. Esse Espírito é Deus. Ele dá ordem, põe ordem no caos da nossa vida, né? Ele dá direcionamento ao nosso viver, porque ele é o nosso guia. A Bíblia diz que além disso ele é também chamado de Criador, em Jó 33 e 4. O Espírito de Deus me formou, me criou. Ele transforma o pecador, operando nele a sobrenatural obra da regeneração. Lembra de Nicodemos ao chegar para Jesus? Peito empolado e só tuas mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus foi logo dizendo: na verdade te digo, amém, amém, lego, se você não nascer de novo, a questão é essa, você precisa disso. E o capítulo 2 de João termina dizendo que Jesus não precisava de ninguém dar informação sobre o homem, porque ele conhecia em profundidade o que era o ser humano. Aí vem Nicodemos todo tentando disfarçar, então como mestre, tentando se equiparar para o Jesus. Jesus vai dar: rapaz, você precisa de nascer de novo. E quem opera isso é o Espírito Santo. E ele foi perguntando, e Jesus tentando ajudar. E Jesus lança a mão de metáforas e figuras para ajudar Nicodemos a alcançar o entendimento. E fala: olha, eu estou falando, não é de nascer outra vez e tal. Nicodemos, eu porventura voltaria ao vento da minha mãe e nasceria de novo. Não, estou falando isso não. Que se isso fosse possível, mesmo assim o elemento voltaria a nascer caro. Eu estou falando do nascimento que vem do alto. Anothem. É um advérbio lá no original. Anotem, a mesma palavra traduzida, de novo e de cima. Uma operação que vem lá de cima. E tem mais, rapaz. Se eu dizer para você, quem não nascer da água, não está falando de batismo aqui não. Porque nós não pregamos regeneração batismal. Todo salvo vai pedir o batismo, mas batismo não salva ninguém. Para quem não foi regenerado pela obra poderosa do Espírito Santo, batismo pode ser apenas mais um banho. Entendeu? Porque nós não cremos na regeneração batismal. Jesus está ajudando a cabecinha do Nicodemo. Rapaz, estou te falando, quem não nascer da água, isto é, a água como símbolo do Espírito Santo. Nós vamos estudar uma aula aqui sobre os símbolos. Isto é, do Espírito Santo não pode entrar no reino do céu.
Rapaz, não procura entender esse negócio não, o vento sopra onde quer, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, a gente só reconhece a manifestação do vento, assim como a gente vê o operar do Espírito Santo, a gente vê a transformação que ele opera na vida daqueles que vêm para Jesus, mas entender, você não vai entender não. Bom, por último aqui, na letra D, está dito que a deidade do Espírito Santo também é provada pela associação do nome do Espírito Santo ao nome do Pai e do Filho. Quer na grande comissão, quer na bênção apostólica e tantos outros lugares. Para a gente encerrar, eu disse em algum momento na minha introdução, se eu aceito a comprovação bíblico-teológica, bíblico-doutrinária, que o Espírito Santo é Deus, e de fato Ele é Deus, eterno como Deus Pai, como Deus Filho. Necessariamente isso me remete à verdade que Ele é uma pessoa. E vou enfatizar para encerrar em minutos aqui. Cuidado com essa tendência, em grande parte, de segmentos ditos pentecostais, mais os neopentecostais, que cometeram um pecado, eu vou mudar a palavra pecado, um erro, que eu chamaria aqui de reducionismo, de reduzir ao Espírito Santo a um mero poder e uma força para ser explorada. Deus tem poder, mas o poder não é Deus. Deus é amor, está lá em João. Deus é amor, mas o amor não é Deus. O Espírito Santo não é apenas uma força impessoal. Ele é uma pessoa. E como é que se prova isso? Escute bem. Por personalidade do Espírito Santo. O que se entende com isso, pastor? Entende-se que ele possui elementos, atributos, caracteres, se a gente poderia aumentar aqui, de existência pessoal, em contraste com a existência impessoal. Aonde pega alguns desses elementos? Hoje eu comentava com o pastor aqui, até em função de ele buscar alguma orientação para ajudar o dirigente lá que enfrentou uma situação nesse sentido, de unicistas que estão bombardeando os crentes dele lá. Eu dizia que, com relação ao Espírito Santo, a palavra no original, traduzida pelo Espírito Santo, é um substantivo de gênero neutro. Pneuma, de onde veio pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Paracletologia, que veio de Paráclitos, já não é o estudo do Espírito Santo, é estudo sobre as manifestações e os dons do Espírito, chama paracletologia, enquanto que pneumatologia é o estudo da pessoa do Espírito Santo quanto à sua natureza, a sua divindade, natureza e, portanto, por conseguinte, personalidade. Ele é uma pessoa. E aí, pessoas mal intencionadas, é como alguém pegar, por exemplo, diz assim, quando fala assim, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Tem prótocos e protótocos. Jesus não é o primogênito, aliás, eu não vou botar da ressurreição, primogênito da criação. Então ele é o primeiro criado? Não. O Cristo não foi criado. E quando pega a expressão enarque, en hologos, enton, em proston theon, no princípio era o verbo. Princípio lá não tem a ideia de começo. Princípio lá tem a ideia de arque, algo soberano, fonte originária, fonte causadora. Por isso que João disse, por ele todas as coisas foram feitas, foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o mal intencionado, que às vezes, eu já disse mal intencionado, pastor Ricardo, mas também por algum desvio gramatical, pega o termo,
Alguém um dia atrás veio dizer para mim, não, Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, é o começo e o fim. Se ele teve o começo, ele não pode ser eterno. Gente, isso é uma símbolo, é uma figura de linguagem, é uma analogia, não é? Mas, embora o substantivo utilizado no Novo Testamento para referir-se ao Espírito Santo seja de gênero neutro, todas as vezes que agrega-se um pronome a esse substantivo, seja pronome do caso reto, pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome relativo, eles estão sempre no masculino. Porque fala que ele é uma pessoa. E aí, encerro dizendo o seguinte, olha aqui, o ponto 3.3, pode-se dizer que a personalidade não tem a ver com corporalidade. Não tem a ver com aparência física. Eu acho isso tremendo, pastor Ney, porque o que efetivamente vai ressuscitar lá no último dia, não é nem necessariamente essa carcaça que está envelhecendo, e se Cristo está a voltar, e eu espero que demore muito, ela vai tombar um dia e eu vou ter que ir para aquela campa fria. O que vai ressuscitar lá é o Enoque forjado ao longo da vida, a minha personalidade. Porque senão, o que faria dos crentes que foram queimados na fogueira, né, pastor Isaías? Tem nada a ver, personalidade, não tem nada a ver com corporalidade. Aí, a apostila, a gente colocou aqui, olha, personalidade tem muito mais a ver com onde a gente acha inteligência, volição, que é uma palavra a mesma palavra para vontade, autoconsciência e autodeterminação, em uma única combinação, em uma única pessoa. Fiquem em pé, todos vocês. Quando um ser possui tais atributos, propriedades e qualidades de personalidade, pode-se então atribuir a esse ser inquestionavelmente a ideia de personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Saia desta onda de imaginar, e ela é muito enfatizada por alguns grupos que já vêm de longe. O Espírito Santo não é mera força ativa, não é mero poder para ser explorado. O Espírito Santo é a pessoa bendita da Santíssima Trindade, que veio habitar na igreja e habitar em nós. Jesus falou, gente, convém que eu vá, fique tranquilo, eu não vou deixá-los abandonados, e nem vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador. Olha aqui o caso de um pronome. Tem 3 pronomes traduzidos, diferentes, traduzidos para outro no português. É keinos, héteros e alos. Héteros é diferente, não tem a palavra heterodoxia. Não, você está muito heterodoxo, rapaz. Vem dessa raiz de héteros. O heterodoxo é aquele que não está conforme a ortodoxia. O correto. Não é? Mas quando diz, eu enviarei outro Consolador para ocupar o meu lugar, e só pode ocupar o lugar de uma pessoa que também é pessoa. Ele vai existir para vocês como eu existi, consolando, caminhando, ensinando, orientando, dirigindo, guiando, porque ele é o alos, o outro da mesma qualidade, o outro da mesma natureza, o outro da mesma essência, o outro que é pessoa tanto quanto eu sou pessoa, não é héteros. Tem um livro escrito por Gutierrez, que é esse mesmo autor aqui. O título do livro é Glossolalia. E tem o heteroglosse, tem a xenoglosse e tem a glossolalia. 3 formas diferentes de expressão aqui no livro do Atos dos Apóstolos. Xenoglosse é qualquer língua estrangeira. Heteroglosse é línguas diferentes que o Espírito Santo concede a alguém falar por dom sobrenatural. E glossolalia é qualquer outra língua. Eu estou aqui, sou brasileiro, goiano, falo português. Alguém chega aqui e fala, Kaleniktos,
agapetós, adelfós, mu. Ele falou grego, ele falou uma glossolalia, outra língua. Não é? Ele saudou o auditório na língua grega. Kaleniktos, boa noite, meus amados irmãos. Então, nós vamos debruçar sobre isso, e o Espírito Santo vai nos conduzir em crescimento. Ele é pessoa, então você pode chamá-lo para perto. Aproveite essa campanha, esses dias, chame para perto, fale com ele, ele é seu amigo da jornada, ele é seu guia. Ele vai nos tomar pela mão e nós vamos nos abrir, porque nós vamos também abrir o coração e a alma, mas nós vamos estender a mão, porque Pedro, pelo Espírito Santo, falou que nós teremos que apenas recebê-lo. Então receba da força, do poder dessa pessoa divina nesses dias, e Ele quer nos encher de graça e poder para vencermos. Pai querido, nós estamos iniciando neste dia os estudos com relação a essa divina pessoa,